aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Só um Pai bom como o Senhor para proporcionar isso para nós nessa noite. Obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela manifestação do Teu Espírito, Pai. Nós nos rendemos a Ti, rendemos o nosso coração a Ti. O Senhor é soberano, Pai, sobre as nossas vidas. O Senhor é soberano nos nossos corações, Pai. Nossos planos estão nas Tuas mãos. O importante para nós são os Teus planos. É quem Você é, qual a Sua vontade para as nossas vidas, Pai. Nos rendemos ao Senhor, Pai. Rendemos o nosso coração ao Senhor. Rendemos a nossa vontade ao Senhor, Pai. Colocamos tudo diante do Senhor. Tudo diante dos Teus pés, Pai. Nós nos lançamos diante dos Teus pés, Senhor. Nosso coração é Teu. A nossa vida é Tua. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Aleluia, aleluia. Amém, amém. Amém, amém. Pode se assentar. Aleluia. A gente já podia ir para casa, amém, irmãos? Já foi feito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique intimidado, acanhado, como diz no Nordeste. Aleluia. Tá forte ainda, hein? Glória a Jesus. Não fique acanhado diante do Senhor, não. Ele é seu Pai. Ele tem prazer em nanar você, né, como se diz. Ele tem prazer de colocar você no colo, de fazer coisas para você que às vezes você nem está esperando. Esse é o nosso Pai. Você veio para cá para essa noite, talvez não foi com tanta expectativa. Vai ser mais um culto de ensino. Mas sempre Deus tem um presente para você. É só você crer. É necessário criar expectativas em Deus. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele é Senhor em todas as coisas. Ele resolve qualquer problema. Não tem circunstância que seja igual ou maior que o nosso Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, dos mares, de tudo que há, irmãos. Os demônios se submetem, se dobram, temem a Ele. Quem é o diabo perto do nosso Deus? Aleluia. Sabe que a igreja está aprendendo a se liberar no Espírito. E tem que ser assim mesmo. Quando você vê a unção pegando e se achegando, irmão, abre teu coração e se apega a ela. Aleluia. Aleluia. Nada disso foi programado não, irmão. Não sou eu que programo nada, não é o pastor que programa nada. Tudo vem do Senhor. Tudo vem da vontade dele, irmão. Deus quis mostrar nessa noite a bondade dele para mim e para você. Ele quis mostrar, olha, eu sou o seu Pai, eu sou o seu Deus, eu estou com você, eu habito em você. É um carinho de papai essa noite, irmão, você percebe isso? Aleluia. E a unção continua presente. Aleluia. Vamos ministrar aqui sobre o que irmãos falou, se o Espírito Santo deixar, glória a Deus. Se não deixar também, o culto é dele. Sabe, irmãos, nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Nada do que Deus falou vai deixar de acontecer. Ele vela pela palavra dele para cumpri-la. E eu creio naquilo que não são sobre a vida dos profetas. Eu creio naquilo que está escrito na palavra de Deus e é o que basta para mim. Nós vamos falar hoje um pouco a respeito de fé. Fé é sempre bom falar, amém? Aí tem gente que fala assim, mas fé, de novo, fé. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O que agrada a Deus? É fé. Simples assim. Então eu vou fazer aquilo que agrada o meu Pai. Eu vou viver em fé, eu vou andar em fé. E a fé é algo que a gente precisa aprender que não pode ficar estagnada. A fé ela precisa ser usada. Mas tem coisas que a fé ela pode ser prejudicada. Ela pode não funcionar como deveria, e é sobre essas coisas que nós vamos tratar essa noite. Não sei se vai dar tempo de tratar tudo, mas aquilo que o Espírito Santo permitir, a gente vai fazer. Amém? Nós vamos falar da fé, primeiro ponto sobre a fé, reconhecendo a fonte. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus 11:1, na versão ARC. Hoje tem muito versículo, hoje tem muita palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quanto mais você ouve da palavra, mais você se enche de fé. Creia nisso. Então, a Vanessa vai projetar para a gente ali, porque são muitos versículos, para a gente não perder tempo. Diz assim,
Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento. Eu gosto dessa versão. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é o fundamento? O fundamento vem do latim. É o princípio sobre o qual se apoia ou se desenvolve alguma coisa. A fé, ela não parte do nada. A fé, ela tem um fundamento. E o fundamento da fé é a palavra. Simples assim. O evangelho, ele é simples. A palavra de Deus, ela é simples. Deus não tem arrodeios, como diz no Nordeste. Deus é muito direto. Amém? Fé é o alicerce do crente para tudo o que ele precisa. No livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 1 e 3, diz assim: Disse o Senhor a Abraão. Gênesis 12, 1 a 3. Já está no Hebreus ainda, né? Está tranquilo. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão já era um homem velho, Sara já tinha cessado seus costumes, mas Deus tinha um plano para Abraão e um plano para as nações. E Deus fez este chamado para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Ele deixou tudo o que ele tinha e ele obedeceu à palavra de Deus. Porque há um fundamento nisso, irmão. A fé, ela é fundamentada na palavra, ela é fundamentada na verdade. Quando o Senhor nos faz uma promessa, quando Ele nos chama para algo, Deus, Ele está dizendo para a gente fazer e a gente não questionar. Porque como vai ser feito não depende de mim nem de você. Depende dele. Se Ele é poderoso para prometer, é mais poderoso ainda para cumprir. Amém? Gálatas, no capítulo 3, versículo 6, ainda falando de Abraão, para que você possa entender algumas coisas. Estamos no início. Gálatas 3, capítulo 6 a 9. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: e em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. As mesmas promessas para Abraão, elas são para mim e para você hoje. O mesmo Deus que agiu na vida de Abraão, age na minha vida e na sua vida hoje. Esse é o nosso Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus 4, versículo 3. Aleluia. Prepara o dedo aí que hoje a gente vai ver a palavra, irmão. Mateus 4, 3 diz assim: então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Nem só de pão viverá o homem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, sem o seu alimento natural, diário, você consegue sobreviver até certo ponto. Mas daqui a um pouco você morre de desnutrição. Assim também é em relação à palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para mim e para você. A palavra de Deus, ela precisa ter primazia nas nossas vidas. Se você pretende andar em fé, como diz a palavra, você tem que estar na palavra. Você tem que estar lendo e meditando a palavra. Não tem como ser de outra forma. Você não pode orar para ter fé, você já sabe disso. Então você tem que entender uma coisa: dê primazia à palavra. Deixe a palavra entrar em você. O Senhor Jesus, ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, você precisa estar ciente de que precisa alimentar-se todos os dias com a palavra. Às vezes, irmãos, isso pode parecer óbvio para você. Mas veja o tempo que você está gastando com a palavra, que você está se dedicando à palavra ou às outras coisas.
Será que tem sido suficiente para sustentar e aumentar a sua fé? É para se pensar, amém? Então, para que você entenda sobre fé, você precisa reconhecer a fonte. E a fonte é a palavra de Deus. Em João 1,5. Vamos lá. João. Hoje está seco. João 1,5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Olha só, a luz resplandece nas trevas. Isso também é para o crente, porque pode ter assuntos na sua vida que você ainda está em trevas, que você ainda não está conseguindo enxergar. E você só vai conseguir enxergar quando você for para a luz da palavra. Olha o que João está dizendo aqui. A luz resplandece nas trevas. E eu pergunto para você, irmão, você entra num ambiente escuro, quando você liga a luz, a escuridão ela some, as trevas elas somem. Assim é com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela traz luz para dentro do seu coração, ela revela a verdade da palavra em você, acabou, as trevas têm que ir embora, doença tem que ir embora, o mal tem que ir embora, o medo tem que ir embora, o diabo tem que ir embora. Todo e qualquer assunto, sobre qualquer questão, você tem que ir em primeiro lugar para a palavra do Senhor. Deus não nos fez para andar em trevas. Não é desejo de Deus, não é vontade de Deus que nem eu e nem você ande em trevas. Deus quer que a gente ande na luz. Em Salmo 119, 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Glória a Deus. E luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua, obrigado, irmão, é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Quem vai trazer luz para os seus caminhos? A palavra de Deus, irmão. Não há nada que possa existir dentro de você, dúvida alguma que exista dentro de você, que a palavra não possa esclarecer. Mas é necessário uma intimidade, é necessário um contato, é necessário uma habitualidade de leitura na palavra. Você vai ler a palavra, você vai meditar na palavra, e ela vai trazer luz para você. Aleluia! Você está recebendo algo, irmão? A palavra de Deus vai trazer luz para você. Seja na sua família, seja nos seus negócios, seja em relação à sua vida financeira. Todas as coisas, a palavra de Deus, ela é perfeita, não existe falhas, não existe rodeios, tudo está lá, mas você tem que buscar, você tem que garimpar, você tem que garimpar. Às vezes você está lendo a palavra e você está com alguma coisa e aquilo salta aos teus olhos, aquela verdade salta aos teus olhos, é isso, e quando você coloca em prática essa verdade, a coisa acontece para você. A palavra de Deus sempre vai funcionar, irmão. Nós vamos chegar lá onde eu quero chegar. Então, a primeira coisa que o crente precisa aprender é andar na palavra, reconhecer a fonte. Você precisa da palavra de Deus, eu preciso da palavra de Deus. É um alimento que quanto mais você se alimenta, mais você se fortalece, mais você se nutre. Quando o diabo foi tentar a Jesus, o que o diabo falou? Olha, se você é Deus, não transforma essas pedras em pães. O que ele disse? Está escrito. Você precisa saber o que está escrito para você responder àquela situação, àquele problema. Simples assim. O que a fé não é? Nós estamos num culto de ensino, amém? O que a fé não é? A fé não é aquilo que é baseado nos sentidos ou nas emoções. Fé não é algo da mente. É a primeira coisa que o crente ele precisa entender. Se você ainda está achando que a sua fé ela tem que ser mental, que você precisa entender algo para que aquele algo funcione para você, então pode tirando seu cavalinho da chuva, porque hoje você vai reconhecer a verdade. Você vai conhecer a verdade, vai começar a praticar a verdade como ela é, e a sua vida vai ser abençoada. Não pense você que a fé ela vai trabalhar aqui. Ela não vai, irmão. Ela nunca vai trabalhar na sua mente. Não é assentimento mental, não é aceitação mental, é algo do coração. A fé é do coração. A fé vem no coração. A incredulidade, ela quer te levar para o campo da razão, é o campo da mente.
Você já parou? Chega, tem o diagnóstico ali. A gente não se desfaz do diagnóstico, a gente não deixa de ver o diagnóstico, mas a gente anda por fé. Amém, irmãos? A fé, o teu coração diz assim, ó, Deus pode te curar. A razão diz assim, mas é um médico, o cara estudou para isso. Ele disse que você vai morrer. Não é assim que funciona? É assim. Mas a palavra de Deus, ela nos remete sempre à verdade, e nós devemos ficar sempre com a verdade. Contra qualquer diagnóstico, a palavra de Deus tem supremacia. A palavra de Deus é a verdade. Vou dar para vocês um exemplo de fé mental. Tomé. Abre em João no capítulo 20. Eu estou andando um pouquinho rápido porque esse relógio ele não está cooperando. Mas vamos lá. João 20, 24, diz assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas o quê? Incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu, disse-lhe Jesus, porque me viste e crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então a fé mental, ela diz o seguinte, a fé mental ela leva a pessoa, primeiro ela vê, para depois ela crê. E a fé do coração não, irmão. A fé do coração, primeiro você crê, para depois você vê. Deus é perfeito, irmão. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. A fé do coração diz assim, em Romanos 10, 8. Para que você entenda que a fé que nós temos é a fé do coração, que precisamos seguir a fé do coração. Romanos 10, 8 diz assim, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Em nenhum momento nesse versículo você vê Paulo falando aos romanos a respeito de mente. Em nenhum momento. Ele fala de boca e fala de coração. Porque você crê com o coração e você confessa com a sua boca. Essa é a fé do coração. Aleluia. Aleluia. Marcos 11, 23 é conhecido, diz assim, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? Na mente? Não. Diz o que? Não duvidar no coração. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A gente tem um exemplo de fé baseada no que Deus diz. Voltamos para Abraão, Romanos 4, 17. Irmãos, eu não vou correr não. Se não der tempo, em outra oportunidade nós vamos terminar. Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Abraão creu em Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Isso é a fé do coração, irmão. Sabe que às vezes nós recebemos as promessas e às vezes não acontecem algumas coisas.
E a gente vai questionar. A fé enfraquece, né? A fé quer enfraquecer. Só que há uma coisa muito interessante aqui. Abraão não olhou para a idade dele, não olhou para a idade de Sara. Ele não olhou para o corpo amortecido deles. Ele olhou para Deus. Ele olhou para quem prometeu. Isso é um aprendizado para nós hoje, irmãos. Se nós recebemos promessas de Deus, Ele é fiel para poder cumprir. E nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós não temos que olhar para as impossibilidades, nós vamos continuar com os nossos olhos fixos no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Aleluia, aleluia. A fé também não é pensamento positivo. Essa história de pensamento positivo, ela põe em dúvida. Vamos pensar positivo. Você já está dizendo o seguinte, pode acontecer como pode não acontecer, mas vamos pensar positivo. Então, fé não é pensamento positivo. Fé não é esperança. Não é a esperança de que algo aconteça. Fé funciona fé. Fé funciona assim. A fé é para hoje, a fé é para agora. Eu creio para agora. Nós lemos ali que Abraão, ele esperando contra a esperança, creu. Ou seja, não é esperança, irmão. Fé não é esperança, fé é posicionamento na palavra de Deus. Fé é posicionamento em quem faz a promessa. Fé é posicionamento do que está escrito na Bíblia, independente das circunstâncias. Volto a falar porque é assim. Porque tem pessoas aqui que estão precisando ouvir isso. Continue firme nas promessas de Deus. Continue firme naquilo que Deus trouxe para você. Não mova-se nem para a direita e nem para a esquerda. Continue firme. Vamos falar rapidamente dos inimigos da fé. O maior inimigo da fé é a falta de conhecimento, a falta de entendimento de Deus e da sua palavra. Deus e sua palavra, eles são um. A palavra não é uma coisa e Deus é outra. Não, a palavra de Deus é Deus. Amém? A falta de entendimento sobre ser nova criatura, sobre a justiça de Deus, sobre quem somos em Cristo, sobre a vida no Espírito, sobre a santidade, sobre a confiança em Deus. A falta de conhecimento nesses assuntos e outros tornam pessoas escravas. O que escraviza pessoas hoje é a falta de conhecimento, irmão. O diabo, ele trabalha para tentar tirar de você a atenção da palavra de Deus, a atenção para você estar aqui congregando, a sua atenção para que coisas aconteçam para você não vir. Por quê? O diabo não quer que você ouça, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O diabo sabe que quando chegar conhecimento para você, ele perdeu. Ele não tem poder nenhum mais, irmão. O diabo, ele é mentiroso, irmãos. Ele não cria nada. Ele não cria nada. Ele usa do mesmo artifício sempre, sempre. E aí eu louvo a Deus pelo rema. Eu louvo a Deus pelo rema. Porque você vem ao rema, você ouve as verdades. Os professores estão lá no Espírito ministrando a verdade para você. E luz vai chegando para você. Revelação vai chegando para você. Quantas vezes eu falei assim, rapaz, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então se isso está acontecendo comigo é porque Deus está permitindo. Ei, irmão, quando chegou luz, acabou. Nunca mais. Nunca mais. Por isso que você tem que orar para que o seu parente faça o rema. Você às vezes já orou para ele se converter. Meu cunhado se converteu, irmão, aceitou Jesus. Já está um pastor, praticamente um pastor. Já está aí, terno preto e tudo, tira foto e tudo. Casou, consertou a vida. Porque o Evangelho é poder de Deus, irmãos. O Evangelho muda pessoas. Então você precisa entender que não é somente orar para que os seus parentes se convertam, mas para que eles tenham luz sobre a palavra, para que eles aprendam no rema, para que eles aprendam no ensino bíblico, que a Bíblia diz o que é verdade. Amém? Agora eu vou entrar numa área aqui que eu acho que a gente tem 10 segundos, eu acho que vai dar para a gente falar. Eu vou falar rapidamente aqui, irmãos, um assunto que muita gente às vezes vira o olho. Eu
Eu vou procurar ser o mais breve possível, prometo. Uma das coisas que atrapalha a sua fé é o pecado. Eu estou dizendo que você é um pecador? Não, você não é um pecador. Você já foi justificado pelo sangue de Jesus. Mas você sabia que há pecados que acontecem que não são para a morte? Que há coisas que acontecem que impedem a sua fé? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Crente mente? Não era para mentir. Mas eu conheço um bocado de crente que mente. Olha só, irmãos. Hebreus no capítulo 12, versículo 1. Rapidamente, diz assim. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero que você preste atenção em duas coisas aqui. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Vamos continuar aqui, Provérbios no capítulo 4, versículo 23. Você vai entender o raciocínio. Provérbios 4, 23. A gente só costuma ler o 23. Mas olha só. Sobre tudo o que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é um versículo muito legal para os crentes. Vivem falando isso. Mas, irmãos, veja o contexto. Continua. Diz assim: desvia de ti a falsidade da boca. Afasta de ti a perversidade dos lábios, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Desvia de ti a falsidade da boca, mentira. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Para de falar mal do teu irmão. Para de falar mal do teu pastor. Isso vai influenciar na sua fé. Silêncio na igreja. Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados com os pecados grandes, né, os pecados físicos, é o adultério, é o homicídio, é o roubo, mas nós estamos esquecendo dos pecados do coração. Então, o que é o pecado do coração? As intenções do coração. Em Mateus 5:27, Jesus diz assim. Mateus 5:27. Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com o quê? Com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A intenção impura no coração. Tudo isso, irmão, é pecado que influencia na sua vida de fé, que atrapalha a sua vida de fé. Para encerrar, para que você entenda que você precisa muitas vezes, obrigado, Duda, professora Duda. Você precisa examinar-se a si mesmo, como diz 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Sabe, irmão, se a gente aprender a nos examinarmos a nós mesmos, nós vamos evitar problemas. A gente precisa aprender a se autoexaminar, ver se a nossa mente está em Deus, se o nosso coração está correto diante de Deus, para que a nossa fé ela funcione perfeitamente. É preciso arrependimento, é preciso se arrepender, é preciso pedir perdão, é preciso liberar perdão, irmão. O irmão Reagan, certa vez, ele falou de uma mulher que chegou para ele e disse o seguinte: olha, irmão Reagan, eu não sei o que está acontecendo não, me explica aí. Tem a família do meu marido e a minha família. A minha família, todo mundo certinho, vai na igreja em todos os cultos, e ora em casa, e são dizimistas, e são fervorosos. Mas sempre que acontece uma doença, alguém morre, ou então fica com sequela. Na família do meu marido, não frequentam a igreja como tem que frequentar, não são dizimistas. Mas está lá, se alguém fica doente, rapidinho são curados.
Se tem uma doença que aparece, que é para poder matar, daqui a pouco eles são curados. Por que isso acontece? Aí o irmão Rego, então continue a história. Tem coisa aí. Ela falou o seguinte: a minha família, eles são orgulhosos, eles demoram a perdoar, eles demoram a liberar perdão. E o irmão Regan falou: aí está a resposta. E como é que é a família do seu marido? Não, a família do meu marido, eles são rápidos em se arrepender, são rápidos em perdoar, são rápidos em abandonar o mal. E é assim hoje, irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com as grandes coisas, mas esquecendo das pequenas coisas. O trato com os irmãos. A Bíblia diz que se você não ama o seu irmão, você é mentiroso. Simples assim. Se você fala do seu irmão, você não está amando o seu irmão. Se você pensa mal ao respeito do seu irmão, você não ama o seu irmão. E se você não ama o seu irmão que você vê, como é que você diz que ama a Deus que você não vê? Aleluia. Os olhinhos entortando, eu já estou terminando, já está acabando, Eu quero deixar para vocês algo que eu li e eu achei interessante, e meditando sobre isso, e é uma verdade. Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 8, para resumir o que a gente está falando aqui, para encerrar. Abra comigo aí, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha Pedro dizendo o caminho. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Agora vem, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Não está escrito aqui, o rosto do Senhor está contra os injustos. Está escrito, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está andando em amor, irmão? Você está andando em perdão? Você está dizendo a verdade? Você está fazendo o bem? Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Você sabia disso? Então é para vocês pensarem hoje. Amém? Eu já vou ter que parar, porque já passou muito da nossa hora. Vocês foram edificados essa noite, irmãos? Foram abençoados? Aleluia. Pai querido, amado, graças nós te damos, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu aqui nessa noite. Nós temos a certeza da edificação do Teu Espírito, através do Teu Espírito, através da Tua palavra. Eu oro, Pai, para que essa palavra, ela não seja uma palavra que fique aqui presa, Pai, dentro desse templo, mas que vá acompanhando cada um dentro do seu coração, trazendo meditação, ajuste, conserto, Pai, para que nós possamos crescer em fé, para que nós possamos andar corretamente, Pai, diante do Senhor, sem mácula, Pai, fazendo a Tua vontade com todo o nosso coração. Eu te agradeço, Pai, por cada vida aqui. Te agradeço por cada pessoa que está aqui presente, aquelas que estão online, Pai, recebendo da Tua palavra, recebendo do Teu Espírito. Em nome de Jesus, eu oro para que essas pessoas em breve, elas estejam aqui no nosso meio, Pai, participando dessa unção coletiva. Oh, Pai, eu te agradeço. Obrigado, Pai, porque eu reconheço a Tua bondade, eu reconheço o Teu amor, Pai, e o Teu cuidado conosco. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Há alguém no nosso meio com alguma enfermidade que quer receber uma oração? Pode vir aqui na frente. A unção, ela continua presente. Amém, irmãos? Deus é bom. Aleluia. Há alguém no nosso meio que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Todos de casa? Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, muito obrigado. E Deus abençoe vocês abundantemente. Pastor, vai falar uma coisa? Não? Tem algum visitante? Hoje tem uma visitante, perdão. A nossa amiga visitante ali. Aqui estão os conselheiros.
Você pode acompanhar eles aqui, que a igreja tem uma lembrança para a irmã. Amém? Irmã, seja bem-vinda. Espero que você tenha sido abençoada. Você será sempre bem-vinda aqui na nossa casa. Amém? É sua casa também. Queridos, vão na paz. Deus abençoe. Essa semana abençoada para todo mundo. Amém?